Aleluia. Capítulo 37 é uma passagem bem conhecida. Se nós vivermos em dimensões espirituais, vamos estar condicionados a contemplar a contemplação de coisas que humanamente serão impossíveis até de pensar e de entender. Se nós vivermos uma dimensão maior, uma esfera espiritual, vamos estar aptos para ver coisas e entender coisas. A diferença hoje de igreja é que umas têm entendido, compreendido e por isso têm vivido uma experiência maior em nível espiritual com Deus. E outras estagnaram, pararam no tempo e pararam e ficaram um pouco ultrapassadas no seu conhecimento. O que é isso, pastor? Tem pessoas que não querem mais estar abertas ao entendimento da revelação da palavra. E Deus, nesses últimos dias, está procurando uma geração que quer se abrir, sair da redoma religiosa para entrar numa revelação diária com Deus. Porque a palavra, não sou eu que diz, ela se renova todo dia. É engraçado que em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, está escrito que as coisas que os olhos não viram e ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, são o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, se prepara essa noite, porque eu tenho certeza que hoje poderia ser o último dia, mas só é o começo de algo que Deus quer revelar, que Deus quer mostrar, que Deus quer te entregar na sua mão. E é algo que muitos ainda não estão preparados para ouvir e para ver. Mas aqueles que Ele o ama, Ele está abrindo o seu entendimento para que possa desfrutar do maná que tem para nossas vidas. Quantos estão dispostos nessa noite a receber esse maná da revelação? Diga glória a Deus. Deus está procurando essa geração, querido. Capítulo 37, no livro de Ezequiel, no capítulo 1. Amém, queridos? Nós vamos estar lendo o versículo 1, 2, e 3 e 4. E depois vamos estar lendo o 7, o 8 e o 10. Versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar de volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 7 agora. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele, e sobre ele por cima, mas não havia nele espírito. Versículo 10, profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Eu tenho o costume de dizer na minha igreja assim, isto é palavra de Deus. Você pode repetir? Isto é palavra de Deus. É gostoso quando é a palavra de Deus que fala, não aquilo que o homem imagina, mas é o que Deus tem escrito. Isso Ele fez para os filhos. Deus nunca vai alimentar um rebanho que não seja dele. Por isso, muitas vezes, falava em parábolas, muitos não entendiam. E aqueles que estavam próximos entendiam e ele explicava. Então, nessa noite, eu tenho certeza que algo especial já está acontecendo e vai acontecer na sua vida. No capítulo 37 desse livro, e esse livro eu tenho como um livro profético. É algo que Deus queria revelar. É algo que Deus deixou. Não só para uma dimensão, não só para uma era, mas para a era vindoura. Entenda bem, ele retrata a visão futurística e concernente à nação de Israel.
E onde uma parte já se cumpriu. E se cumpriu quando? Em 1948, quando Israel, ele se tornou um corpo, ele se tornou uma nação. E aí, esse capítulo ele começa a se descrever. E ele já se tornou a metade dele em cumprimento. E agora? Todavia ainda, faltava algo se cumprir no povo de Israel. Que o Espírito de Deus estivesse envolto somente não, mas que eles pudessem participar daquilo que nós participamos, que é ter o Espírito Santo de Deus. Quantos aqui tem o Espírito de Deus? Diga glória a Deus. A segunda parte ainda está para cumprir-se. E a maioria dos comentaristas bíblicos e homens que estudaram mais do que eu, eles entendem que isso vai se dar logo, ao longo do tempo, quando a igreja for arrebatada. E será um marco, será o ponto crucial, que muitos hoje já não acreditam mais, quando nós falamos sobre arrebatamento. E alguns estão pedindo um sinal, e alguém me chamou para pregar sobre sinais. Eu falei, Deus já mostrou os sinais que deveria mostrar. Agora eu preciso viver esses sinais e me preparar para que esse dia ele venha se concluir na minha vida. Nós precisamos entender, o arrebatamento não é uma história somente contada na Bíblia, é para que eu e você possamos viver. E é algo que muitos não vão viver, mas nós que estamos debaixo da cobertura da vontade de Deus, vamos nos preparar como noivas, como hoje foi separado. Deus está separando uma geração que vai fazer a diferença. Ei, Ezequiel, ele estava tratando de algo condicionado à área espiritual da nação israelita. E nessa noite, eu tenho certeza que Deus quer falar algo concernente ao nosso espírito. Um vale de ossos sequíssimos. Diga comigo, um vale de ossos sequíssimos. Ezequiel é levado em espírito. Ele é revelado que aqueles ossos sequíssimos eram um povo, diga um povo. E o pior disso tudo, era um povo que ele tinha que profetizar. Ele teria que mudar, reverter aquela situação. Entenda bem, Deus, quando Ele nos mostra uma necessidade, não é só para a gente vermos e compartilharmos, é para a gente mudar a situação. Eu não sei qual é a necessidade que você está passando, o que Deus te revelou, mas eu sei profeticamente de uma coisa: se Deus te colocou, é para que você venha transformar esse lugar. A nossa igreja saiu da Portuguesa, é um lugar, um bairro chique, um lugar bom, e era um lugar que eu queria ficar. E um dia um diácono na minha igreja me levou no complexo bancário. E eu fechei um pouco o meu coração pelo ambiente que estava a igreja, não o corpo de Cristo, mas o templo. Chovia um dia e nós ficávamos 7 dias debaixo de água ainda, era um lugar muito louco. E o pastor esteve ministrando lá, eu mostrei mais ou menos, mas quem ia lá falava assim: eu acho que você é mais louco de acreditar que Deus te botou nesse lugar e não entender que Deus tem algo melhor. Nem tudo aquilo que aparenta aos seus olhos é aquilo que você está vendo, porque a vista, ela tem um alcance. E hoje eu estou sem aquele alcance maior que os meus óculos. Mas a visão, ela transcende. Então Deus, quando nos levou naquele lugar, Ele não estava mostrando algo visível somente para a minha ótica entender, mas que eu pudesse ter uma visão da grandeza do que Ele queria fazer. Chegando naquele lugar, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração: esse lugar só será mudado quando você transformar vidas. Nós queremos mudar o mundo, mas não paramos um momento para entender que o mundo só mudará quando nós conseguimos alcançar corações e transformarmos como hoje nós vimos aqui. E Deus quer levantar essa geração que vai transformar vidas. Cadê esse exército que eu quero ver aqui de cima? Ezequiel é levado em espírito e foi revelado esse propósito, essa situação. Ezequiel, ele teria que mudar totalmente o seu entendimento daquilo que ele estava vendo. Ele foi transportado a um vale seco, ossos secos, consumido pelo tempo, quebrado, e sem qualquer possibilidade humana, tanto de reconstrução quanto de identificação. Era algo que estava ali patente aos seus olhos, e ele teria que fazer algo para mudar aquela situação.
E quantas vezes nós somos confrontados e não entendemos o que Deus quer nos revelar, porque estamos tão fixados naquilo que os nossos olhos estão vendo, que não paramos para ouvir o que Deus quer nos revelar. E Deus está levantando uma geração, querido, que não quer simplesmente falar, mas precisa ouvir o que Ele quer falar. Precisamos gastar tempo em ouvir o que Deus quer falar conosco. Por isso, muitas vezes, irmãos, a nossa vida espiritual tem declínios. Há momentos que você está em cima, tu está pulando, está pisando na cabeça de Satanás, achando que você pode fazer isso, humanamente dizendo. E há momentos que você não quer vir nem para a igreja. O melhor lugar é a sua casa, você acha. E alguns conseguem sair do aprisco, sair da visão, sair do propósito e voltam de novo para o lugar de origem. Enquanto você não entender isso, entender que Deus está te levantando para reconstruir, para mudar, e por isso muitas vezes nos confronta com uma realidade que ninguém quer ver. Queria uma revelação melhor de Deus. Imagina se Deus me levasse no céu e mostrasse as ruas, como dizem que é de ouro, e eu creio que possa até ser. Amém, querido? Que a Bíblia diz. Seria uma visão linda. Mas por que Deus levou Ezequiel ao vale dos ossos secos? Porque muitas vezes o Senhor nos leva a lugares que nós não queremos presenciar, não queremos vivenciar. E Deus vai nos confrontar com a realidade. Então não pense que o evangelho só está sentado junto com o ar-condicionado. Ei, há momento que Deus vai te tirar daqui, vai te levar para terras que você não pensava. E jamais imaginou, porque é isso que Deus tem para fazer. E se você tem um coração sensível à obra de Deus, comece a se preparar. Porque Deus não chamou qualquer um. Ele escolheu uma geração. E você faz parte dessa geração escolhida por Ele. A visão de Ezequiel era essa. Grandes revelações de Deus jamais acontecerão enquanto nós estivermos na carne. Pastor, como é que é esse negócio? Mas eu sou feito de osso de carne. Mas não é para viver na carne. Andar na carne. Escute bem isso. Deus quer lhe mostrar coisas espirituais. Coisa do mundo espiritual. Eu fico imaginando Jacó, depois de ter feito a tramóia junto com a sua mãe, não quero falar dele, agora ele foge, porque sabia que ia ficar ruim, ia dar ruim na linguagem de jovem, o bicho ia pegar, o irmão dele ia ser fininho, para a gente entender na linguagem, e o que ele entende? Ele ouve a sua mãe e foge agora para um deserto, para a casa de um parente, mas que no meio do caminho ele se cansa e vai descansar. E no meio do deserto não é um lugar propício para a gente ter revelações de Deus, mas quando Deus quer se revelar, independe do lugar, a vontade é dele, suprema, o desejo dele, o querer dele. Como hoje, Deus quer se revelar de uma maneira especial nesse lugar. Quando eu segurei esse chifre com óleo, irmão, eu viajei, eu fui para um lugar, eu olhei para o pastor para ungir, ele falou, eu estava em outro lugar. E Ezequiel estava ali. Agora, Jacó estava no meio do vale. E dá o cansaço, ele vai encostar a sua cabeça, ele pega uma pedra, os irmãos conhecem a história. Só quando ele vai deitar, tem uma revelação. E que revelação é essa? Ele vê uma escada, diga escada. Ele vê anjos. Coisa linda ver anjos. Só que existia ali uma história que era para mim e para você vivenciarmos hoje. O que estava ligado no céu também estava ligado na terra. Quando andamos na carne, não temos condições de ver isso, só em espírito. Então, eu quero ser o profeta uma vez mais. Deus está ligando hoje na terra ao céu. Te prepara, querido, porque 2015 será um ano que Deus vai ligar tudo na terra, mas também será ligado no céu. Deus quer levantar uma igreja de autoridade, e quando ela falar debaixo de uma autoridade, as coisas vão acontecer. Por quê, pastor? Porque nós estamos ligando na terra e está ligado no céu. Isaías 22 diz que a chave está sobre as nossas mãos, e tudo que eu abrir ninguém fecha, e que fechar ninguém abre. Quem tem essa autoridade? Diga a igreja do Senhor. Você faz parte dessa geração da autoridade. Usa a autoridade de Deus sobre a tua vida. Grandes revelações de Deus jamais vão acontecer quando vivemos a carne. Somente quem é espiritual pode discernir coisas espirituais do mundo espiritual.
Para alguns isso é loucura. Um homem que não tem entendimento das coisas espirituais. Não vou fugir muito não, mas quero correr por causa da hora. O que me dói mais hoje no meu coração, eu sou pastor também, é quando nós paramos para ouvir alguns jovens dizem: minha melhor amiga, pastor, ela não é crente. Os conselhos que ela vai te dar também não são do reino. Porque são pessoas que estão andando no mundo natural. E cabe a mim, a você, a trazer essas pessoas o entendimento que vivemos no mundo, mas somos diferentes desse mundo. Participamos das coisas do mundo, mas fazemos a diferença onde participamos, porque a nossa mente ainda está conectada no reino. Nós temos a mente de Cristo, precisamos vivenciar isso. Independente da situação que nós estejamos vivenciando, independente da circunstância que você esteja passando, entenda, você não nasceu para estar embaixo. A Bíblia diz que nós nascemos para estar em cima. Você, pastor, isso aí é autoafirmação. Não, a Bíblia diz que Deus nos fez como coroa. Irmão, Ele nos chamou para ser filhos, e filhos jamais o pai vai dar uma serpente, uma pedra. Deus tem o melhor para os filhos. Quantos são filhos nessa noite para entender que Deus tem o melhor para a sua vida? Aleluia. Existem muitas pessoas assim, irmãos, que estão com uma visão de Ezequiel nos ossos. Não entendi. Elas estão literalmente mortas, sem esperanças mais. E quem é pastor, quem é líder, sabe o que eu estou falando. Quantas pessoas que chegam aqui sequinhas, sem esperança. Já não acredito mais que Deus pode restaurar, que Deus pode redirecionar suas vidas. Eu gosto de dizer que Deus ele não apaga somente a sua história, Ele reescreve uma nova história em cima daquela que o diabo tentou destruir. E eu sei que essa noite Deus está reescrevendo histórias. Pessoas que entraram aqui hoje, alguns sem esperança, que Deus pode mudar a história da sua casa, na sua casa, no meio da sua família. Eu falo sempre na minha igreja, na minha casa tinha uma marca escrito lá: não ande com ele, porque ele não presta. E era verdade. As mães não deixavam os filhos participarem comigo. E onde eu chegava, era motivo das mães recolherem os filhos para não ficar, porque não era um bom rapaz. Só eu sei. Eu fui rotulado com isso, a minha casa foi marcada até o dia que o Senhor marcou a minha história. Até o dia que eu passei a entender, e esse processo, irmão, foi parar num leito de hospital entre a vida e a morte, para poder entender o que Deus tinha. E hoje a casa que era marcada tem outra marca. E agora eles não vê mais aquele o viciado, o drogado, o prostituto. Não, agora tem a marca lá, diz assim: agora a casa da Dona Deise é a casa do pastor Peixoto. Pode ir lá falar. As mães que não deixavam foi ligar, andar comigo, agora me ligam dizendo: pô, dá uma hora, fala pro teu amigo, tu conheceu desde a infância, ele está agora no mundo perdido, você agora está na luz. Eu falei: agora as coisas mudaram. Por que Deus quer mudar? Deus primeiro vai nos confrontar para mudar a história, e primeiro começa em você. Deus quer mudar a tua história, querido. Deus quer mudar a tua história. Tu é a carta viva do poder de Deus. Quem acredita nisso, levanta a sua mão. Essas pessoas possuem pele, carne e nervo, mas estão como um zumbi. Essa semana eu preguei isso na igreja. Estão como um zumbi, pastores. Estão andando, mas não tem espírito. Não tem mais perspectiva. Você para com o jovem e conversa: o que você quer ser? Sei lá. Tanto faz. Eu queria ser engenheiro. Morei ali na tribo, tinha um barraco de madeira. Quando eu vim de Belém do Pará, quase taquei fogo no barraco todo. Queria ser engenheiro. Eu fui ver um diacho de um filme da mosca, assim, peguei uma mosca, botei no negócio, carcaça de uma televisão, fiei 2 fios, meti um fio, botei tomada, tocou e queimei quase o barraco todo. Eu queria ser engenheiro. Qual é o teu sonho? Nós não sonhamos mais. Sábado eu estive aí com o pastor Cláudio e o apóstolo Lindenberg. O apóstolo
Cláudio falou uma coisa, estava engasgado, tinha que falar isso para você. O apóstolo Cláudio falou uma coisa para mim, eu sonhei, guardei no meu coração e estou começando a realizar. Você não dá um glória porque você não está entendendo. Enquanto você não tiver um sonho, não tem como você realizar. Por isso, muitas vezes, estão se perdendo nos ossos. É muito osso e pouca direção. É muita carne e pouca direção. É muito nervo e pouca direção. Enquanto você não tiver um sonho, você não tem propósito. E a igreja que não tem sonho, ela não cresce. Você pode ter um propósito até definido, mas tem que ter um sonho grande para que isso possa acontecer. E eu quero te trazer hoje, eu quero mexer com o teu emocional também, começa a sonhar, porque 2005 começa agora, e você precisa dar um pulo, um salto de virada de história, não só a sua, mas também a que estão ao seu lado vão ver. Na minha igreja tem lá um folder grande dizendo, Gênesis 15, 5, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se tu pode contar. Assim será a tua descendência. Nós estamos vivendo o ano profético de Abraão na nossa vida. Você precisa ter alvo. Qual é a tua meta esse ano? O que você colocou no teu coração que tu assentou? Qual é o combustível? Sabe qual é o meu maior combustível? Luta. Quando vem luta, vem adversidade e fala, agora eu estou no caminho certo, porque essa eu vou vencer como eu venci aquela outra. Essa eu também vou ganhar porque eu ganhei aquela outra. Com o irmão, quando eu olho para as lutas, eu sei que lá na minha casa já tem um quadro grande cheio de título. Satanás quase me derrubou, mas eu venci. Eu quase desviei. Cheguei até a desviar, mas voltei de novo. Tem outro troféu lá. Quantos troféus você tem na sua casa? Eu fico imaginando Davi chegando, pequenininho, no meio do povo, gritando. Ele com o cabeção grandão do Paraíba lá, do Golias. Tá rindo porque tu não é do norte, né? Não tem essa orelha. Tá, você ri de mim mesmo. Tá vendo, pastor? Viu que eu não falei da orelha? Eu falei, realmente, é lá de Belém do Pará, isso mesmo. Mas imagina só ele chegando com aquele troféu. É isso que você tem que olhar. Se você contemplar a luta, você vai ver luta. Mas quando tu olhar para o troféu, tu falou, venci tudo isso aí. E o mesmo Deus que me deu vitória, vai continuar me dando vitória sobre as minhas lutas, sobre as minhas diversidades, sobre os meus problemas. Quem crê? Só quem crê. Só quem crê. A pergunta de Deus. Poderão viver esses ossos? Pergunta, né? Eu vou pensar. Deus olhando para vocês assim, Cláudio, poderão viver esses ossos? Eu não fiz anatomia, não entendo nada disso aí. Como é que eu vou responder uma coisa para um criador? Eu fiquei pensando em cada. Que pergunta, né, cara? Sem pé e sem cabeça. Mas Deus quer nos confrontar e é nesse momento que Ele quer ver uma atitude minha e sua. Você não é marionete de Deus, como o povo lá fora quer que você entenda que você é. Deus ainda usa homens, cadê vocês? Deus não vai trazer anjos aqui, querido, esquece isso aí. Porque o maior anjo, ou o anjo melhor, está do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Ninguém nem deu uma olhadinha, ninguém acreditou. Eu vim na minha condução, e eu tenho um motorista particular. Eu faço assim, ele fala, Cacuia, Cocotá de Guanabara. Aleluia. Não entendi por que você riram. Eu ando de Mercedes. Quem anda de Mercedes aqui? Mercedão, faço assim, aí bota o cartãozinho que eu tenho, né? Mas eu vim na minha condição particular com o meu motorista e tenho também um segurança, tá? Aí ele abre e fecha a porta para mim. Quando eu estou com bolsa, ele pega minha bolsa. Senhor, quer que eu passe? Sim, senhor. Ele bota a bolsa e vai lá, abre a porta. Eu entrei e eu vim falando com a minha esposa ontem que Deus está levantando uma geração de santos. Eu falei com meu filho de 2 anos, eu sou pai de santo. Aí a macumbeira estava na minha frente, olhou.
Falei, eu sou santo, porque o Senhor me fez santo. Estou me arrepiando. Shabassui, Neravassi. Se alguém está te rotulando de outro jeito, querido, você não é crente nem crentinho. Deus está levantando uma geração diferente. Uma geração que não está presa em querer só buscar a santidade. Ele vai viver a santidade. Por muito tempo eu busquei a santidade e andei de terno, gravata, igual o pastor, não tenho nada contra. Eu dormia de calça comprida com 2 camisas, querido. Mas eu era santo, viu? Você tá rindo de quê? Você anda com essa camiseta aí, não falei nada da sua, eu. Mas quando eu... Tu lembra. Tem um ali que lembra de mim. Eu andava com uma camisa e mais outra e dormia de calça comprida. Eu achava que eu era santo. Estava buscando a santidade. E quando eu passei a entender que a santidade ela não está só simplesmente naquilo que eu me visto, mas naquilo que eu passo a entender. Jesus é um cara que é exemplo para mim e para você. Ele andava no meio só de pecadores. Engraçado, se a gente andar no meio de pecadores, a gente começa a pecar, né? A gente cai para o pecado. Jesus não, ele tinha a postura dele. E tirava onda. Quem me vai convencer de pecar? Ele tirava onda. Porque ele tinha entendimento, o cumprimento daquilo que ele sabia que veio. E se você não entender para que você está, você vai ficar brincando com o teu ministério e com a tua vida. Você pode estar no meio de todos os pecadores, mas você ainda continua sendo luz, diferente. Não é o local que vai influenciar, você vai influenciar o local. Deus quer levantar uma geração que vai mudar essa história. E vai andar no meio dos pecadores e mostrar que a santidade não está naquilo que veste, mas naquilo que ela carrega dentro dela. Quando abrir a boca, as coisas vão acontecer. Você não vai precisar pagar 7 penitências e rezar 10 Pai Nosso para as coisas acontecerem. Não. Você só vai falar. Você só vai profetizar. E você vai ter experiências tremendas. Vamos para correr, porque já vão 9h30, eu preciso mais 10 minutos. Vou tentar correr aqui e vou sintetizar. Mas foi nesse lugar, querido, que Deus testou a fé de Ezequiel a fazer essa pergunta. Ele mesmo, inteligência, jogou para Deus de volta dizendo, Senhor, Deus, tu sabe. Mas Deus queria que ele aprendesse algo muito grande sobre o seu poder e o poder da sua palavra. Parar, quando Deus fala, haja luz, é o poder da palavra. Nós precisamos entender que a palavra ela tem poder quando ela vem direcionada por Deus. Nós precisamos estar alinhados com a sua vontade. E quando eu me conecto com o desejo de Deus, Ele realiza também o meu desejo. E quando Ele dá uma palavra, isso tem que acontecer. Por isso, muitas vezes, irmãos, tem irmão falando aquilo que Deus não mandou falar e não acontece. E o pior, frustra pessoas. Nós estamos vivendo uma geração que está cuidando de crente, que estão doentes na igreja. Porque saíram debaixo de uma palavra que não aconteceu. Quando você tiver experiências aqui, dizer que o Senhor ia fazer e não aconteceu nada, e por isso nosso coração parece que Deus escolheu alguns e outros não. Não, Deus não faz acepção. O que nos falta entender é quando Deus fala, Ele cumpre, Ele zela pela sua palavra. Deus não é homem para que minta. Um dia viraram para mim e falaram, tu vai ser... Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu falei, tá maluco. Gosta de pagode, cerveja. Você é doido, meu irmão. Fica para tu essa palavra aí, fica para tu aí mesmo, valeu? Onde que eu vim parar? Você entendeu por que eu estou aqui hoje? Porque uma palavra foi lançada. Eu vou apagar tudo aqui, eu quero que tu feche seus olhos só um minuto. E você vai botar a mão no ombro de uma pessoa e você vai dar uma palavra.
Pastor, não sei se é versículo, não quero saber. Deus vai te dar essa palavra, está dentro de você. Você hoje não teve oportunidade de pegar um microfone, você de repente não teve oportunidade de cantar, e você não teve oportunidade hoje de estar aqui, mas você está dentro de um culto não religioso, mas dentro de uma reunião que a presença do Senhor é real. Então deixa Ele usar a tua boca profética e usa a tua boca agora para esse irmão, para essa irmã, e lança essa palavra agora. Agora é o teu momento, querido. Agora é a oportunidade que Deus está te dando. Usa essa palavra em nome de Jesus. Nabarashure barasi candure vasuyanda. Naganduri virevashuranda Arábia. Deus está levantando uma geração, irmão, que vai mudar o ambiente com a sua presença. Alguém vai olhar para você e falar, alguma coisa mudou. Alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque você está com aquela camisa de jacaré? Não, não é isso não, querido. Porque a presença de Deus é real na tua vida. Você dá aquela camisa ali, que tem uma coroazinha que é muito bonita que eu vi no Face. Não, não é essa também não. É porque a presença do Senhor está na sua vida. Deus manda Ezequiel profetizar sobre os ossos. E só tinha duas pessoas ali. Ezequiel e Deus. Deus não vai deixar ninguém roubar a sua glória. Por isso, muitas vezes, Deus te separa e você não entende por que Deus te separou num caos, no meio de um problema. E aquele irmão que orava por você, que ligava para você, que mandava zap, não está nem falando nada. E você fica incomodado. E o telefone não toca, o correio não chega. E o problema está iminente, você está vivenciando isso. Por quê? Porque Deus quer um particular entre você e Ele. Deus não vai deixar ninguém roubar, dividir a sua glória. Aquele irmão que poderia te abençoar, porque tem condições financeiras, esse vai virar as costas para você. É o diabo. Não, não é o diabo não, é Deus. Pastor, Satanás está furioso comigo, as portas fecharam. Foi o diabo não, foi Deus. Deus quer tratar no nosso caráter. E vai nos confrontar com a realidade, tirando as amuletas espirituais. É bom ter amigo, é maravilhoso. Pastor Cláudio, você pode pregar hoje? Poxa, acabou. Pastor Cláudio me deu um ar-condicionado para a minha igreja. Aleluia, glória. Não estou fazendo propaganda, não. Amigos é muito bom. Mas vai chegar o dia que Pastor Cláudio, não. O meu amigo disse não. É? Por que disse não? Não sei. Não é não. Ponte, pum. Acabou a amizade? Não. Eu fiquei chateado. Mas não aconteceu isso não, amém? Por que isso acontece? Porque Deus não vai deixar muletas espirituais entrarem no processo de Deus contigo. Por isso Ezequiel precisava estar naquele vale, precisava aprender com Deus. É um momento que Deus ia ensinar. Eu não sei qual é o momento desses 5 anos que essa igreja está vivenciando e você também, mas é um momento de crescimento, é um momento de níveis maiores com Deus, e é um momento que Deus nos leva para o vale para aumentar o nosso nível espiritual. Só eu sei, quem é pastor sabe o que é ter ministério. Um dia ele pregou na minha igreja, eu fiquei quase chorando e disse assim, minha maior vontade é estar ali. Eu falei, eu também, Jesus, eu também. Eu falo para os obreiros, se eu pudesse estar na cadeira, não saía. Quer ver me deixar assim meio chateado com alguém? Ô, apóstolo, pastor, reverendo, quase santo, Deus, vem para cá, senta na frente. Me acharam. Porque tem hora que nós queremos estar no anonimato, escondido no meio do povo. Mas parece aquela mulher que vinha andando, o profeta cego, falou, ei, mulher de Jeroboão, eu já te vi, Deus é caguete, Deus entrega o mistério, irmão. Tá rindo? Você vai passar por isso, obreiro. Vai chegar o dia que você vai pegar assim, ó, mulher, vamos fantasiado de crente. Tá desviado, irmãos, me desviei. E o irmão que me perturbou, meu juízo, o irmão Marcelo Diácono, dador do teu segurança, tá? Fica ligado. E ele me perturbava. E eu dentro de um carro com cerveja, ele passou no outro carro e jogou uma Bíblia no meu peito. Pá, esse cara é doido. Aí no meio da rua, de bermuda, sem camisa, ele me abraçou. Aí, Deus falou que tu vai orar por mim. Tu é doido que eu vou orar como, cara?
Tu vai orar, e fui orar, irmão. Senão eu não me largava, grandão. Comecei a falar em língua na hora. Falei, vamos no culto, vamos embora. Cheguei no culto, botei um terno, uma gravata. A gravata vinha aqui embaixo. Um plicão desse tamanho, desviado na casa do Senhor. Aí os irmãos passaram, paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor. Aí o cara, ninguém sabia. Você está entendendo o que eu quero falar? Ninguém conseguiu me perceber. Porque o nível espiritual. Mas se nós temos uma unção e tem um particular maior com Deus, a gente consegue enxergar um pouquinho mais. E essa geração, irmãos, que não vai se preocupar com a roupa, mas para aquilo que está dentro como essência. O Espírito diz que um testifica do outro, que nós somos filhos dele. Tem gente que já perdeu a sensibilidade espiritual. Deus não quer uma geração de religiosos, quer uma geração que esteja submissa à sua vontade, ao seu querer. Uma geração que o maior propósito não seja outro, não for adorar a sua glória, a sua presença. Deus quer levantar uma geração que vai abrir mão dos seus sonhos, projetos, para realizar o maior projeto, que é o de Deus. Enquanto nós quisermos viver a nossa vontade, nós nunca vamos viver a vontade de Deus. E Deus está querendo hoje, nesses últimos séculos, nós estamos vivendo na face da terra, uma geração madura que está disposto a fazer a vontade do Pai. Entenda isso. Não vai dar para terminar, eu quero ser sucinto. Vou parar por aqui. Assim diz o Senhor, diga comigo, assim diz o Senhor. Essa palavra é uma palavra-chave. Por quê? Porque Ezequiel falou segundo a palavra de Deus. Ele não falou segundo o que ele achava. Ele não falou segundo aquilo que ele pensava. Não falou segundo aquilo que ele entendeu. Não, ele falou aquilo que Deus mandou falar. Ele podia esticar pelos montes, pelas campinas, pelo deserto para dizer, Deus tem uma obra na tua vida. Não é mais fácil falar isso? Hoje nós estamos vivendo um showman em cima do púlpito. Hoje nós estamos vivendo que as pessoas eles vão fazer uma apresentação e não vão hoje adorar a Deus. As pessoas vêm para o culto hoje, não é para fazer uma reunião de adoração, mas de apresentação. E se Deus quiser aparecer, Ele tem que orar no certo, no momento certo, tem que ter na hora da brecha. Não pode perder o tempo, senão esse tempo aqui vai atrapalhar a reunião do culto. Ei, a primazia ainda é dele, a honra é dele, a glória é dele. Oh, meu Deus! Ezequiel 37, versículo 7, ele profetizou segundo a palavra, de acordo com aquilo que ele recebeu. Escute bem, só vai acontecer milagres quando nós entendermos, compreendermos e estivermos dispostos a falar o que Deus mandou falar. Deus falou no meu coração quando eu vim para cá. Eu não vou nem mais para cá, outro dia eu volto. Estou tranquilo que Deus já falou e fez aqui. Só a unção daqui, de hoje, dos obreiros, já fiquei feliz da vida. Mas Deus falou no meu coração que quer levantar uma geração que está disposta a fazer a vontade do Pai. Para alguns vai chocar. Alguns não vão compreender. Deixa eu contar uma coisa que você ri mesmo. A coisa está tão ruim aí fora que eu vim de uma igreja, por 20 e poucos anos, que eu vivi lá, eu comecei como cooperador e fui até evangelista nessa igreja. Depois fui ordenado a pastor em outro lugar. E depois apóstolo na minha igreja. Mas eu aprendi uma coisa, que a roupa era tudo. E eu vi uma irmã passando na rua com a saia lá embaixo, um cabelão amarrado aqui com coque. Falei, paz do Senhor, irmã! Ela olhou para minha cara. Ó, Maria grandona no crucifixo aqui. Você está entendendo o que é? Deus não está mais procurando essas pessoas somente, não. Deus quer procurar uma pessoa de entendimento. Quando você chegar num lugar, é porque Deus mandou você ir. Você vai falar o que Deus mandou você falar.
Você vai viver o que Deus tem para a sua vida. A maior experiência de Ezequiel não foi o vale, foi a transformação do vale. Ei, você pode estar no meio desse vale, você vai viver a transformação desse vale, porque você está no meio desse vale, e Deus, Ele é contigo. Ele profetiza, ele vê tudo acontecendo. Eles colocam um exército. Deus vai levantar uma geração que está dormindo ainda. Aquela mulher que estava indo com sua filha, que dizem que é a viúva de Naim, ela estava indo enterrar sonhos e projetos. Ela estava enterrando a identidade da sua família, porque era o único filho. Podia dar continuidade à linhagem da família dela, era ele. Mas agora ela estava entregando o seu filho a um caixão. Até o momento que Jesus ele chega e muda a história e levanta uma geração ali. Ezequiel vivenciou isso. Ele podia ver uma geração que está morta, que está andando, está de pé, mas está sem direção, sem espírito. Nesses últimos dias, Deus está levantando outra geração. Ei, uma geração cheia do Espírito. Se você faz parte dessa geração, eu quero profetizar por você. Fica de pé por cada hora. Deus quer levantar essa geração, querido. Uma geração que aonde é pisar a planta dos pés, vai alcançar como herança. Levanta sua mão direita para o alto, faz assim, olha para ela. A Bíblia diz que a palma da tua mão, onde tocar, será abençoado. Essa é a geração de profética. Então começa a tocar em alguém nessa noite. Começa a abençoar, porque tu tem poder para abençoar. Só essa geração debaixo da vontade de Deus pode abençoar, querido. Só você tem autoridade para fazer isso. Ei, as coisas vão mudar. Não é por causa do prefeito, não é por causa da presidenta, não é por causa de você. A situação vai mudar porque você está debaixo dessa geração.